Comunica UFO. Comunica UFO. Informação. Dando sequência às entrevistas especiais que estamos fazendo em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, hoje nós recebemos a visita da professora Ivete Batista da Silva Almeida. A professora é líder do grupo de pesquisa Estudos Negros. Olá, professora, seja muito bem-vinda. Durante as entrevistas que eu estou fazendo com professores aqui da universidade, a gente percebe que a mulher, ela tem uma certa dificuldade com relação ao emprego, à educação. E se nós nos referirmos à mulher negra, a dificuldade aumenta, professora? Bom, olá, obrigada pelo convite. Olá a todos e a todas. Esse tema é muito atual e muito importante, né? E eu vou começar a falar a partir de uma expressão que você usou, que é a dificuldade que a mulher tem. Na verdade, a mulher não tem dificuldade, a sociedade é que nos impõe obstáculos, não é? Então, você como mulher deve ter vencido vários deles. E, sem dúvida, você tem toda a razão. A sociedade impõe mais obstáculos à mulher negra, porque nós vivemos numa sociedade que ainda herdou uma série de preconceitos em relação à mulher e em relação às pessoas negras. Então, a mulher negra, ela herda obstáculos dobrados. Professora, teríamos números para afirmar esses dados, por exemplo, com relação à violência? Então, na verdade, são números muito tristes, né? Porque o IPEA mostra, né, nas suas pesquisas que se nós temos hoje aproximadamente 4 mulheres sendo assassinadas por dia, mulheres brancas sendo assassinadas por dia, pensa que coisa horrível, né? Em relação às mulheres negras, esse número dobra. São 8 assassinadas por dia. Assassinadas, assim, por motivo fútil, né? Com relação a salário, professora? Com relação a salário, os índices de 2017 e 2018 mostram que, em relação, se nós pegarmos o nível de salário de um homem branco e a proporção em relação a uma mulher negra, no mesmo cargo, com a mesma escolaridade, em geral, ela ganha a metade do que ganha um profissional, um homem branco, com a mesma escolaridade dela. A mulher branca, 25%, a mulher negra, 50%. Exato. Professora, as ações afirmativas que estão aí, que são oferecidas, elas têm sido suficientes? Olha, suficiente ainda não, né? Eu, como professora, como docente, eu vejo que já aconteceram mudanças. Eu já vejo, né, meninas, meninos, né, negros na universidade, mas os números mostram que ainda há muito que ser feito para alcançarmos a igualdade. Então, tanto no campo das empresas privadas, né, nas áreas de cargos executivos, como na universidade, a presença de mulheres negras ainda é muito pequena. Professora, voltando aos números que a senhora falou agora há pouco, na universidade as mulheres negras é minoria? Sim. São minoria? Sim, somos uma minoria assim, significativa, porque em alguns departamentos não há professoras negras. Né? Na área de humanidades, há um número maior, aproximadamente aí de 1 a 2 professoras negras. Olha só, 1 a 2, geralmente num corpo docente de 30, 35. Você tem entre 1 a 2, isso na área de humanidades, sendo que em alguns institutos, em algumas unidades, é 0 o número. Na área de tecnologia, por exemplo? Na área de tecnologia, nós temos departamentos com 1 mulher negra e departamentos com 0 mulheres negras. Áreas, por exemplo, como a própria filosofia, que está nas humanidades, 0 mulheres negras. E se a gente for para a área da pesquisa, professora, como que está a situação da mulher negra? Então, nós tivemos a oportunidade no ano passado de fazermos uma mesa aqui na universidade, né, no evento da física, que foi o Meninas da Ciência, e uma mesa sobre mulheres na ciência, onde várias mulheres pesquisadoras da área da física, da agronomia, das humanidades puderam participar e falar. E a experiência que todas elas colocaram foi essa, de que na área da pesquisa, todas elas passaram por experiências de não terem tido professoras, orientadoras, coordenadoras de laboratório que fossem mulheres negras. E hoje
todas elas relataram que estão, assim, muito esperançosas, né? Porque como pesquisadoras já começam a ver surgir, né, a presença de estudantes, meninas, ingressando na área da ciência, né, portanto, tendendo a mudar esse cenário. Mas o relato de todas, de áreas distintas, né, agronomia, física, engenharia, foi esse, de que na ciência, na pesquisa, a presença de mulheres já é pequena e de mulheres negras é aí em torno, né, de 5% a 10% do que é o das mulheres brancas. Professora, com relação aos programas sociais, existe algum dado que comprove, por exemplo, que as mulheres negras são as que participam mais? Tipo Bolsa Família? Sim, exatamente. Então, como eu falei, o IPEA tem alguns dados sobre isso e essa é uma das constatações. Então, mais da metade dos beneficiários de Bolsa Família são mulheres negras. Né? Mais da metade dos beneficiários de cotas universitárias são mulheres negras. Então, realmente, essas ações afirmativas têm tido uma ação efetiva, né, para possibilitar, para dar início a esse caminho de ingresso das mulheres negras à formação acadêmica, ao alcance de uma vida, né, com um mínimo de dignidade econômica, no caso das que conseguem a Bolsa Família. Então, tem sido muito importante, sim, os números mostram isso. Vocês percebem que essa situação dessa questão da discriminação ainda maior por parte da mulher negra, ela se estende para o restante da família, para os filhos? Como se dá isso? Ou isso tem mudado? Então, nós temos que pensar o seguinte, nós temos uma sociedade, nós construímos, herdamos também, né, uma sociedade, porque nem tudo que está de errado aqui nessa sociedade fomos nós que fizemos, né, nós herdamos muitas coisas. E nós herdamos aí estruturas de uma sociedade em que as pessoas acabam sendo vistas como melhores ou piores, né? Por conta da cor da pele, por conta do formato do corpo, se é magro, se é gordo, né? Se tem deficiência, se não tem. Então, são coisas que nós precisamos superar, né, como sociedade. Mas, infelizmente, ainda existem. Então, sim, é claro que a família em que a mãe é negra e os filhos, portanto, né, são negros de pele clara, ou muitas vezes num casal onde um é branco e o outro é negro, as crianças nascem praticamente brancas, né, aparentemente brancas, e isso incorre depois em algum problema, em alguma situação difícil para a família? Sim, porque vivemos numa sociedade racista. E isso é muito cruel, né, para as pessoas, para as crianças. Então, é um problema que nós precisamos solucionar como sociedade. Então, como eu te disse, alguns desses problemas nós não criamos, né? Eu imagino que muitas das pessoas que estão nos ouvindo são solidários a essa questão, não são racistas. Então, nós precisamos resolver esse problema, porque nós herdamos essa sociedade assim. Então, precisamos resolver isso. Professora, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na FM Universitária. Obrigada, eu que agradeço, foi muito bacana conversar com vocês. Eu sou Eliane Moreira e este é o boletim informativo da Diretoria de Comunicação da UFO. Só lembrando que esta entrevista está disponível na íntegra em comunicaufo.br, lá em podcast, e agora também no nosso canal do YouTube, Comunica UFO Universitária FM.